Hora de projetar o mês de maio do Atlético. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje é quinta-feira, dia 1º de maio de 2025. 1º de maio de 2025 é a data que a gente comemora um ano do canal do Frossar. O canal do Frossar nasceu no dia 1º de maio de 2024. Então hoje, aniversário de um ano do canal. Eu tô muito orgulhoso aí do que a gente construiu junto nesse primeiro ano, nesses primeiros 12 meses. A comunidade que a gente construiu, os sócios do canal, o grupo lá de WhatsApp dos sócios, que é muito legal, os patrocinadores, os parceiros, né, que estão com a gente aí nessa caminhada. Então aproveito para agradecer aqui abertamente a KTO, a parceira desde o dia 0 aqui do canal do Frossar, a Confiax, parceira também há muitos meses, está caminhando com a gente aí, vai permanecer com a gente por muito tempo, o Açaí, parceiro que entrou recentemente aqui no canal do Frossar, tem parceiro novo pra gente anunciar hoje aqui no canal, já já eu informo. Então agradecer a todos vocês que acompanham aqui o canal, que participam de alguma forma, vocês que são inscritos, os não inscritos, peço a gentileza, né, que vocês cliquem aí embaixo no botão inscrever-se, peço aquela moral também para vocês deixarem um like nesse conteúdo, que é muito importante pra gente. Sempre que vocês deixam o like ali, vocês valorizam o nosso trabalho, uma coisa rapidinha, né, e que de fato ajuda muito a gente. Clicar em hypar ajuda. Se você gosta muito do nosso conteúdo e não é sócio do canal ainda, considere se tornar sócio, tem muito conteúdo legal, muito benefício legal para sócio, só clicar em seja membro aí embaixo e você vira sócio do canal. Então eu estou muito orgulhoso, muito satisfeito e muito animado para o que está por vir, né? Já vou trazer mais uma notícia aqui em relação ao canal, né? Vocês sabem que recentemente a gente ampliou a equipe contratando o Hugo Lobão, né? Que trabalhou comigo na Globo e veio da Rádio Itatiaia para trabalhar com a gente aqui no canal do Frossar. O Lobão já está trabalhando aí há alguns meses, já produziu vários quadros, lives, conteúdos muito legais aqui para o canal. E agora a gente tem mais um reforço, o Bernardo Mota. Foi contratado também aqui para trabalhar com a gente no canal do Frossar. O Bernardo é jornalista e trabalhou por 12 anos no Atlético. O Bernardo trabalhou inclusive como auxiliar técnico no Galo, analista de desempenho, um cara que conhece muito de futebol, né, de mercado e também de jornalismo, é graduado também, é um pré-requisito para trabalhar aqui. Eu sempre defendi, vocês sabem que me acompanha desde sempre defendi o jornalismo profissional, então o Bernardo está com a gente também. Esse conteúdo, inclusive, o Folhinha do Galo, o primeiro vídeo, foi um conteúdo produzido também pelo Bernardo, então em breve vocês vão vê-lo também por aqui. Começou como produtor ali, mas em breve vai produzir também, né, botar a cara, que não é muito bonita não, mas é competente aqui no vídeo pra gente trazer cada vez mais conteúdos para vocês. A ideia nossa é essa, continuar crescendo. Já temos muitos quadros aí que eu tenho certeza que vocês gostam muito e vem muito mais coisa legal pela frente, beleza? Agora sim, sem mais delongas, vamos entrar aqui no Folhinha do Galo. Deixa eu explicar o que é esse vídeo, né? A ideia do Folhinha do Galo é a gente publicar sempre um vídeo no primeiro dia do mês e no último dia do mês. Então vai ser uma folhinha ali de projeção do mês e uma folhinha de resultados. Então, por exemplo, estamos entrando no mês de maio, hoje é o primeiro dia do mês. A gente vai trazer aqui para vocês qual que é o calendário do Atlético durante todo o mês de maio, e não só falando dos jogos, porque é óbvio, né? Todo mundo tem Google à disposição. Fazendo uma projeção desses jogos. Então, por exemplo, o Galo vai jogar contra esse adversário nesse dia. Como é que vai ser a logística para esse jogo? O nosso rival vai ter um dia a mais de preparação ou um dia a menos? Qual que é a nossa projeção? A gente acha que é um jogo fácil, nível médio, vamos dizer assim, equilibrado, um jogo muito difícil? A gente acha que é um jogo que dá para projetar 3 pontos, 1 ponto, 0 ponto? Essa projeção para no final do mês a gente comparar. Olha, projetamos aqui um mês com esse jogo sendo vitórias, aqui um empate, aqui uma derrota. Acertamos, erramos, foi melhor do que a gente projetou, pior do que a gente projetou. A ideia é essa. A gente sabe que o Cuca, que é o atual treinador do Atlético, adora trabalhar também com essas mini metas, vamos dizer assim, né? Esses mini calendários. Nos próximos 5 jogos a gente tem que fazer tantos pontos. Então é isso que a gente vai se propor a fazer também, de acordo com o nosso conceito, com a nossa avaliação aqui no Folhinha do Galo, que chega, portanto, na sua primeira edição, beleza? Esse conteúdo, como todos os outros, é um oferecimento de Açaí, porque a bola está rolando, e se tem uma coisa que o brasileiro gosta mais do que torcer pelo seu time, é economizar nas suas compras. No Açaí Atacado e Varejo você encontra os melhores produtos com qualidade, variedade e preço baixo para torcer junto com a sua família e com seus amigos. No Açaí, torcer e economizar sempre dá jogo. Pensou futebol, pensou Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. E temos parceiro novo aqui no canal. Seguinte, uma dica para você: quando você for lá fazer sua compra do mês no Açaí,
você vai levar produtos Carrijo para sua casa. É isso mesmo, Carrijo é o novo parceiro aqui do canal do Frossar. Arroz Carrijo, feijão Carrijo, tem café também, qualidade, preço baixo, tradição mineira em todo o Brasil, está nas principais redes aí de supermercado Brasil afora. Você vai levar aí os produtos Carrijo para sua casa e não vai se arrepender. Eu, como bom mineiro, prezo por uma comida boa e os produtos Carrijo não vão te decepcionar, combinado? Produtos Carrijo, muito obrigado pela parceria, que seja uma parceria longa e de muito sucesso, mais um parceiraço que vai estampar aqui a marca orgulhosamente aqui no canal do Frossar. Tamo junto. Vamos lá então, vocês viram aí que já apareceu na tela uma tabela, a gente vai preenchendo essa tabela à medida que a gente for falando dos jogos aqui, né? A ideia é preencher com esses aspectos aí que vocês estão vendo, dificuldade, uma projeção de pontos, né? O adversário, a data, a competição. Então a gente vai falando aqui jogo a jogo, começando pelo primeiro do mês, claro, que é o Juventude. O Atlético enfrenta o Juventude lá em Caxias do Sul na próxima segunda-feira, dia 5 de maio. É um adversário que em casa costuma mandar bem, o Juventude ainda não perdeu em casa pelo Campeonato Brasileiro, são 2 vitórias e um empate, né? E é um time que tá mais descansado até do que o Atlético. O Atlético vai chegar em uma condição física interessante, razoável para esse jogo, porque jogou na terça-feira dessa semana e só joga na segunda, né? Então tem quase uma semana cheia, 6 dias aí para se preparar para esse jogo, mas o Atlético está baleado aí pelo departamento médico e tem o desfalque do seu principal jogador. O Hulk está suspenso para esse jogo, é um desfalque muito relevante. O Atlético ainda tem vários jogadores no departamento médico, pode ser que alguns deles aí voltem ao longo da semana e sejam gratas surpresas para esse jogo, mas o DM do Atlético está recheado, então é um jogo que o Galo ainda não vai estar 100%, vai estar longe disso, inclusive, para enfrentar o Juventude. Dito tudo isso, bora preencher aí a nossa tabelinha. Essas 3 primeiras colunas aí da tabela são meramente informativas, né? Data, adversário e competição. E a parte opinativa é a dificuldade e a projeção. Dificuldade a gente vai colocar sempre um círculo ali, ou verde, ou amarelo, ou vermelho. Se for verde, é um jogo que a gente considera fácil, o Atlético bem favorito, né? Tem que confirmar o favoritismo e vencer o jogo. Se for amarelo, é um jogo equilibrado. Se for vermelho, é um jogo difícil, que o Atlético entra, vamos dizer assim, com menor probabilidade de vencer o jogo. Esse jogo contra o Juventude, pra gente, e a gente debateu isso aqui, vai ser assim em todos os vídeos, a equipe inteira do canal, eu, Hugo e Bernardo, pra gente é um jogo equilibrado, por todo o contexto, o jogo lá em Caxias, né, apesar do Juventude, né, ser um time de menor expressão que o Atlético, evidentemente, mas jogar lá é sempre muito difícil, então é um jogo equilibrado, e sendo bem sincero com vocês, né, considerando aí os desfalques do Galo, não tendo o Hulk, a sequência de jogos ruins que o Atlético vem fazendo, a gente ficou na dúvida entre 0 ponto e 1 ponto nessa projeção. Estão projetando uma derrota ou um empate. A gente não acha que para projetar é um jogo para 3 pontos, então a gente colocou 1 ponto, acreditando aí que o Atlético vai pelo menos pontuar lá em Caxias. É claro que a nossa expectativa, para deixar claro aqui, né? Isso é uma projeção que a gente acha mais provável que aconteça. A gente quer que o Atlético vença todos. Isso é o nosso desejo, que era 3 pontos em todo jogo. Mas, projetando o mais provável, a gente colocou 1 ponto aí para esse Juventude Atlético. Depois do Juventude, o Atlético enfrenta o Deportes Iquique do Chile no dia 8 de maio, quinta-feira. Então vamos primeiro falar sobre a logística desse jogo, né? A gente sempre considera que viagens para o Chile são tranquilas pensando em Santiago. Chegar em Santiago é tranquilo, só que Iquique tá ao norte do Chile, bem mais perto da Bolívia e do Peru do que de Santiago. Então tá bem mais perto de La Paz, por exemplo, na Bolívia, do que da capital chilena. O Atlético vai direto de Caxias do Sul, do jogo contra o Juventude, para Iquique, em voo fretado, então não vai passar por BH. O Iquique tem um dia a mais de preparação, o Iquique joga no domingo pelo Campeonato Chileno, o Atlético joga na segunda pelo Brasileiro, mas ainda assim, gente, com todo respeito, é o Deportes Iquique. O Atlético fez 4-0 jogando em Belo Horizonte contra eles, né, pela Sul-Americana, sem fazer esforço, né, com segundos ali, 1 minuto de jogo já estava ganhando. É um time muito ruim. No momento que a gente está gravando esse vídeo, né, nessa viradinha de mês, o Iquique é o lanterna do campeonato chileno, em 8 partidas não ganhou nenhuma, então o Atlético, mesmo tendo esse cenário aí, né, de logística, vai sair de um jogo fora de casa contra o Juventude, lá em Caxias, vai emendar direto para outro e tal, o lugar é longe, norte do Chile, ainda assim, o Atlético é amplamente favorito, a gente considera um jogo fácil, um jogo acessível, que é a legenda aí dessa bolinha verde que está aparecendo na sua tela, e obviamente é um jogo para a gente projetar 3 pontos, né? O Iquique está numa situação muito delicada no grupo da Sul-Americana, precisa vencer, pontuar contra o Atlético para se manter vivo ali na briga por uma classificação, né, para a próxima fase, mas o Atlético tem a obrigação
como clube grande do Brasil que é, de chegar lá mesmo na casa do adversário, conquistar os 3 pontos e trazer esse resultado para BH, por isso projeção de jogo acessível e 3 pontos para o Galo. Depois do Iquique tem o Fluminense, jogo no dia 11 de maio, domingo, na Arena MRV, provavelmente. Esse é um jogo que pode marcar aí, deve marcar o retorno do Galo à Arena MRV. Você que tá vendo aí, né, esse vídeo, viu a thumb lá com o calendáriozinho, marca também no calendário aí o dia 5 de maio, vai ser um dia importante pensando, né, sobre esse possível retorno do Atlético à sua casa, é o dia das vistorias, as autoridades ali para liberarem ou não a Arena MRV para a volta dos jogos. Então, com o parecer favorável das autoridades no dia 5, provavelmente o Atlético já jogue contra o Fluminense no dia 11 de maio na Arena MRV, né? Pensando em logística, os dois times vão ter logísticas muito semelhantes, os dois jogam na quinta anterior pela Sul-Americana, o Atlético, como a gente falou, joga em Iquique, norte do Chile, o Fluminense vai jogar ali perto, vai jogar na Bolívia, em La Paz, contra o San José. Então, o jogo também pela Sul-Americana, o Fluminense está preservando um pouco mais os titulares do que o Atlético na Sul-Americana, isso é verdade, tem usado mais o time reserva nessa primeira fase, na fase de grupos, melhor dizendo, da competição, e pode ter uma vantagem física, né, contra o Galo por causa disso, mas são times que vão ter aí a mesma dificuldade. Na verdade, o Fluminense vai ter uma dificuldadezinha a mais e logística, porque o Fluminense vai jogar fora de casa, o Atlético vai estar voltando para casa e treinando em BH aí nos dias que antecedem o jogo. Pensando em desempenho, né, o Fluminense perdeu uma partida até agora só, desde que o Renato Gaúcho assumiu o time, que foi pro Botafogo, o clássico pelo Campeonato Brasileiro, o jogo no Newton Santos, mas o Fluminense vem de um jogo, nesse momento que a gente tá gravando, né, vem de um jogo ruim, que foi contra o Aparecidense, pela Copa do Brasil. O Fluminense ganhou o jogo por 1-0, um gol do Keno de fora da área já na reta final do segundo tempo, mas saiu vaiado, a torcida não gostou do desempenho, o Fluminense não jogou bem nesse jogo, então, considerando todo esse cenário, uma possível volta da Arena MRV, animação, provavelmente estádio cheio, né, e o Atlético voltando a jogar em casa depois dessa maratona fora de casa, a gente considerou um jogo equilibrado, claro, né, sinal amarelo aí para essa partida, não é um jogo fácil, né, nem um jogo em que o Atlético entra como franco atirador, é um jogo equilibrado, só que a gente projeta 3 pontos para essa partida por todo esse cenário, o Atlético precisando vencer nesse retorno, quem sabe, né, retorno à Arena MRV. Dia 15 de maio, no meio do mês ali, o Galo enfrenta o Caracas, recebe o Caracas pela Sul-Americana, o Atlético apenas empatou com o fraco time do Caracas, com todo respeito, na Venezuela, mas recebe o Caracas e aí, naturalmente, precisa vencer, né? Então, uma coisa curiosa sobre esse adversário venezuelano, o Caracas terminou a fase classificatória do campeonato venezuelano em nono, no campeonato de 14 times, e só classificam 8 para a fase seguinte. Então, caraca, gente, no mês de maio só tem jogos pela Sul-Americana. Se a folhinha do Galo tá lotada aí, vocês viram na thumb jogo atrás de jogo, o Caracas só joga pela Sul-Americana. Então, por um lado, os caras vão estar muito mais descansados, vai ter ninguém cansado pela sequência de jogos. Por outro lado, pode pesar aí, né, contra o Caracas a favor do Galo a questão do ritmo de jogo, né? Que o time deles não vai estar atuando. É uma partida na quinta-feira, o Galo vem, né, nesse jogo, vai estar vindo de um jogo no domingo, então vai ter um diazinho a mais ali de preparação, um tempo razoável de preparação, e é o jogo que antecede o clássico. Então, claro, isso aí é jogo para 3 pontos, é um jogo acessível, né, bolinha verde na tela, e um jogo para 3 pontos na Sul-Americana, mas na minha opinião, é um jogo para preservar titulares, né? Espero que o Atlético chegue a esse jogo numa situação bem tranquila aí na Sul-Americana, né, com a classificação já encaminhada, e aí é um jogo para preservar titulares o máximo possível, porque logo depois vem o clássico, mas esse jogo aí não tem o que falar, é o Caracas, com todo respeito, em casa, jogo para 3 pontos, jogo extremamente acessível. Logo depois do Caracas, vocês viram eu falando aí que eu sou a favor de poupar titulares nesse jogo contra a equipe venezuelana, porque logo depois é o clássico no dia 18, domingo, aquele horário horrível de 8h30 da noite, mas é o clássico, Cruzeiro e Atlético, jogo no Mineirão, mando do Cruzeiro. É um jogo com algumas coisas importantes pra gente destacar aqui. Primeiro que o Cruzeiro vai ter um dia a mais de preparação. O Atlético enfrenta o Caracas na quinta, o Cruzeiro joga pela Sul-Americana também em casa na quarta. Então o Cruzeiro não tem viagem antes do jogo, o Galo também não, mas o Cruzeiro tem um dia a mais de preparação. E tem um detalhe, o rival tá numa draga danada na Sul-Americana, não ganha de ninguém. Nesse momento nós estamos gravando aqui, é o lanterna do grupo, com 0 ponto, perdeu todos os jogos. Então o Cruzeiro pode chegar nesse jogo da quarta que antecede o clássico, já eliminado na Sul-Americana, e aí poderia poupar todos os titulares mesmo, tirar o pé totalmente e não correr o risco de perder ninguém, nem cansar ninguém pro clássico. Então o rival pode ter uma pequena vantagem física para esse jogo do dia 18 de maio, jogo no Mineirão, considerando, né, o mau futebol que o Atlético vem desempenhando, considerando que o jogo é no Mineirão, apesar de ser também a nossa casa, a gente considera um jogo equilibrado, não é um jogo fácil,
muito menos um jogo, né, difícil no sentido de o Atlético entrar como franco atirador, outro time muito favorito, não mesmo, e a gente colocou como projeção para esse jogo, claro que a gente vai estar torcendo muito pelos 3 pontos, mas colocamos como projeção, considerando que o Atlético vem jogando apenas um ponto conquistado, um empate no Mineirão, né, fora de casa, entre aspas, considerando todo esse cenário, inclusive físico. É um jogo em que alguns atletas importantes do Galo podem e devem voltar, jogadores que hoje estão no departamento médico, Lianco, Alan Franco, provavelmente já vão ter voltado, Arana, Júnior Santos, então o Galo deve ter um elenco mais encorpado para esse jogo, mas considerando o cenário, é clássico, né? A gente projetou um ponto para essa partida, jogo de dificuldade moderada, vamos dizer assim, jogo equilibrado, por isso a bolinha amarela aí na sua tabela. Pequena pausa aqui na nossa projeção para o recado dos nossos parceiros de sempre aqui no canal do Frossar. Se você gosta de se divertir com apostas esportivas, vai lá em kto.bet.br e jogue com responsabilidade. A KTO tem muita promoção legal, tem odão, tem chance extra, tem ganho antecipado, tem a Liga do Milhão que você vai pontuando e pode ganhar um prêmio milionário no fim da temporada. Lembrando que é para você se divertir, para usar aquela grana que está sobrando, nunca que está faltando, jogue com responsabilidade, é proibido para menores de 18 anos. Recado também da Confiax, que tem tudo o que você precisa para viver em paz. Seguro para o seu carro, para sua casa, plano de saúde, seguro de vida e consórcio, tá? Entre vários outros produtos, mas o consórcio da Confiax, gente, tem uma condição muito especial, a melhor condição do mercado, sem juros abusivos, com redução na parcela até a contemplação. Você vai ter uma consultoria especializada e se você fechar o seu consórcio com a Confiax, do seu carro, da sua casa própria, você ainda pode ganhar uma camisa oficial do Galo modelo 2025, o benefício a mais aí para você dar esse passo com a Confiax em direção à realização do seu sonho, combinado? Bora voltar para a nossa projeção de maio. Dia 21 de maio, já caminhando aí para a reta final do mês, a gente tem o Maringá, jogo da volta, terceira fase da Copa do Brasil na Arena MRV, ao que tudo indica a Arena já vai ter voltado, esse jogo vai ser na Arena, e é um jogo, obviamente, o Atlético jogando em casa contra o adversário da Série C, empatou o jogo da ida, claro que o Maringá complicou o jogo lá da ida, né? O Maringá tem uma facilidade para jogar lá no estádio dele, a gente sempre cita a Copa do Brasil de 2023, né? O Maringá fez 2-0 no Flamengo, era um Flamengo titular, tá? No estádio Willie Davids lá em Maringá, e na volta tomou 8, o Flamengo meteu 8 no Maringá, no Maracanã naquela ocasião e obviamente classificou, então a gente espera que o Atlético também faça o seu dever de casa e classifique. Só para contextualizar, para citar, o Maringá esse ano venceu o Atlético Paranaense no estádio do Furacão, tá? Na Arena da Baixada por 3-0. Por que eu tô citando isso? Porque a Arena da Baixada tem grama sintética, assim como a Arena MRV, então não é pra achar que vai ser na nossa casa, o Maringá vai vir, nós vamos atropelar, meter 8, igual o Flamengo fez em 23, não é um jogo tão simples assim não, mas é claro, é um adversário de terceira divisão, o Atlético tem que fazer o seu papel, na questão logística o Galo vai estar em vantagem, porque os dois times jogam no mesmo dia, né, na partida que antecede esse jogo da volta da Copa do Brasil, então o Maringá enfrenta o Botafogo da Paraíba no mesmo dia que o Atlético enfrenta o Cruzeiro, no dia 18 de maio, e por isso os dois estarão em igualdade de condições, vamos dizer assim, fisicamente no dia 21, o Atlético como joga em casa tem uma ligeira vantagem, então por tudo isso é um jogo considerado acessível, com todo respeito ao Maringá, o Atlético tem a obrigação de vencer, aí é um Vzinho na tela e não 3 pontos, porque é mata-mata, vencer e classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Dia 24 de maio, sabadão, o Atlético recebe o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Aqui é importante a gente trazer um contexto aqui, né, sobre logística, porque o Corinthians vai ter vindo também de um jogo de Copa do Brasil, um jogo da volta em São Paulo, esse vai gerar pouco impacto, mas depois desse jogo pelo Brasileiro, o Corinthians joga contra o Huracan na Argentina, vai ser um jogo muito importante no dia 27 para o Corinthians, pensando em classificação na Sul-Americana. O Corinthians não está bem na Sula, a exemplo do nosso rival, o rival está bem pior, é verdade, mas o Corinthians não está bem, então pode ser que o Corinthians agora treinado pelo Dorival Júnior, que aliás nesse momento aí já vai ter um tempo de trabalho, né? Pode ser que o Corinthians tire o pé um pouquinho nesse jogo da Arena MRV, pensando na Sul-Americana, que pode ser um jogo de vida ou morte para o Corinthians lá na Argentina, um jogo muito duro, isso pode acontecer, né? O Atlético já vai ter, em tese, recuperado quase todos aí os seus titulares, vai ter uma condição um pouco mais tranquila e física, principalmente por ter uma sequência de jogos em casa, né? O Atlético viveu uma sequência de jogos fora, depois terá uma sequência de jogos em casa, em Belo Horizonte, o jogo vai ser visitante em BH também, que é o clássico, então o Atlético tem aí uma razoável, vamos dizer assim, situação melhor do ponto de vista de logística, né? De toda forma, o Corinthians é um time forte e o Atlético jogando em casa, o futebol apresentado até aqui
no momento que a gente grava esse vídeo, não nos convence. Como a gente projetou 3 pontos no jogo contra o Fluminense, a gente projetou 1 ponto nesse jogo contra o Corinthians. É claro que a gente quer 6 pontos nesses 2 jogos, venceu o Fluminense, venceu o Corinthians também, mas para ficar algo mais, vamos dizer assim, sensato, a gente colocou aí 1 ponto nesse jogo contra o Corinthians, um jogo também equilibrado, bolinha amarela na tela, 1 pontinho é a nossa projeção para Atlético e o Corinthians, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Para fechar o mês de maio, dia 29 de maio, o Atlético enfrenta o Cienciano em casa, numa quinta-feira. E aí, gente, com todo respeito ao Cienciano, não vou ficar falando de logística, quando que o Cienciano jogou pela última vez. É o Cienciano, o Atlético vai estar numa sequência de jogos em casa, tem uma chance considerável de o Galo chegar nesse jogo já classificado e o Cienciano eliminado na Sul-Americana, então pode ser um jogo, inclusive, útil para o Cuca preservar alguns titulares, dar um descanso para alguns jogadores, pensando na sequência, né, do Campeonato Brasileiro, enfim, e da temporada em junho. Então é jogo para 3 pontos, é um jogo acessível, o Atlético tem que fazer o dever de casa mesmo, preservando os titulares e vencer o Cienciano, por isso a gente projeta mais 3 pontos aí na nossa tabela para já pensar na próxima fase da Sul-Americana. O Atlético é amplo favorito, eu sempre falei isso aqui, a passar como o primeiro colocado nesse grupo, e o Cienciano, um adversário que trouxe alguma dificuldade para o Atlético lá em Cusco, muito em função da altitude, não por causa de bom futebol. O Atlético tem que fazer o dever de casa para fechar bem aí o mês de maio. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que a gente vai ter 2 vídeos do Folhinha do Galo no mês, sempre no início do mês e no final do mês. Então lá no final de maio a gente vai publicar o resultado, né? Comparando aquilo que a gente projetou com o que foi a realidade. Tomara que a realidade seja melhor do que a nossa projeção para a gente entrar no mês de junho, que vai ser um mês curtinho, né? Pensando aí na pausa do Mundial, pro Mundial de Clubes. Então o Atlético vai ter só 2 jogos aí no mês de junho, mas a gente vai fazer também o Folhinha do Galo em junho, nem que seja para projetar esses 2 jogos, e a gente espera que no vídeo de resultados a gente comemore um resultado melhor do que a gente projetou, combinado? Tamo junto, muito obrigado mais uma vez pela parceria nesse 1 ano de canal do Frossar, que venham mais 2, 3, 4, 5, muitos anos pela frente, que a gente continue construindo essa comunidade legal aqui para falar de Galo no YouTube, também nas redes sociais. Muito obrigado, se não deixou o like, deixa o like nesse conteúdo, saudações atleticanas, bom descanso aí para vocês no feriado e até o próximo vídeo.